Como havíamos dito no início, estamos iniciando uma série de estudos sobre nossas doutrinas. A gente tem que tomar alguns cuidados antes de nós entrarmos no tópico. Primeiro, a doutrina pela doutrina não tem sentido algum. É farisaísmo, é simplesmente regras e normas. Nunca foi esse o objetivo. Na realidade, a doutrina, e até o nome é meio pesado, doutrina, e a gente pensa que é uma coisa como regras e regras chatas que a gente tem que obedecer. Na realidade, são os princípios bíblicos que Deus nos deu através da palavra, de forma mais organizada, digamos assim, sistematizada, de forma que nós podemos compreender e praticar. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre quem é Jesus Cristo. Isso precisa ficar muito claro, porque quando alguém perguntar para você quem é Jesus para você, você precisa saber responder biblicamente e pessoalmente. E você precisa crer. De nada adianta apenas ter a informação se não houver algo que mude no seu coração. E é esse o objetivo de estarmos aqui. Por isso vamos disponibilizar toda quarta-feira um pequeno folder já com essa doutrina explicada, e vocês podem colecionar gradativamente conforme nós vamos traçando e aprendendo. Hoje, como dissemos, vamos começar falando de Jesus. E não tem nada melhor do que falar de Jesus Cristo, meus irmãos, nos dias de hoje. Bem, temos muita coisa para ver, mas queremos fazer isso de uma forma mais didática e que nós possamos compreender. Mateus 16:16, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu vou usar a seguinte expressão muitas vezes: a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, e eu gostaria que nós voltássemos a não apenas memorizar, mas entender. Então, Mateus 16:16 é um texto áureo da palavra de Deus, texto que crente tem que decorar. Mateus 16:16. E abrindo sua Bíblia, eu leio na versão revista e atualizada. E diz assim, o contexto é claro. Jesus pergunta a Pedro: quem dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, alguns dos profetas, alguns até mesmo João Batista dizem que é, mas Jesus vai para Pedro e pergunta: e você? Quem você diz que eu sou? Essa pergunta é importante porque ela vale para nós hoje. Se você chegar face a face para Jesus, ele perguntar: você, quem você diz que Jesus é? A resposta de Pedro foi impressionante. 16:16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos todos juntos repetir esse verso, incluindo o endereço, tá, gente? Para a gente memorizar. Vamos todos juntos? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem Mateus 16:16. É importante, meus irmãos, lembrar quem é Jesus. Antes de entrar propriamente aqui, eu vou fazer um rápido resumo sobre as fases da vida de Jesus, só para a gente entender um pouquinho. Na eternidade, Jesus já existia. João 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Por isso que em Gênesis está, na criação do homem, está no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade veremos mais adiante. Também foi prometido a Abraão: de ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. E os profetas anunciaram, como Isaías no capítulo 9, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus então nasceu de forma extraordinária, e sob a concepção do Espírito Santo, uma virgem concebeu.
Maria foi escolhida para ser esta mulher, e ele nasceu, e veio Emanuel, que significa Deus conosco. Ele esteve entre nós. Jesus, aos 12 anos, ensina aos doutores e fala, e ele cresce. Há um período chamado tempo oculto de Jesus, de 12 a 30 anos, nós não temos informações. A maioria das histórias que ouvimos são de tradições e não tem fundamento bíblico. É chamado momento oculto. Provavelmente ele ficou na região da Galileia, onde viveu e cresceu. Ele se tornou um carpinteiro, como seu pai adotivo José, e foi nesse período que José morreu também. Veja que as pessoas depois vão encontrar Jesus e vão lembrar quem é Jesus, quem é o pai de Jesus, inclusive. Iniciou seu ministério com 30 anos de idade, é batizado por João Batista, seu parente. Foi tentado no deserto e chamou 12 discípulos para os acompanhar. É importante lembrar que Jesus chamou não apenas 12 discípulos, mas muitos outros também discípulos acompanharam Jesus. Esses 12 fizeram parte de um círculo mais íntimo. O ministério de Jesus na terra foi de realização de muitos milagres, curas, sinais, muito ensino, muito discipulado, que é o treinamento dos 12, perseguição religiosa e entre outras coisas. Jesus teve o seu ministério por 3 anos aqui na terra. 3 anos Jesus esteve andando aqui entre nós. Caminhou para a cruz, foi crucificado, mas ao 3º dia ressuscitou. Então nós podemos separar como ministério na terra o caminho para a cruz e o caminho para o céu. O caminho para o céu envolveu a ressurreição e ele ressuscitou. Vamos repetir isso muitas vezes nesse mês de março, inclusive na Páscoa. Ficou 40 dias na terra, visto por muitas testemunhas. Deu uma missão para os apóstolos e seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E depois subiu aos céus. E finalmente, ele voltará. Maranata, vem Senhor Jesus. A palavra Maranata significa isso: vem Senhor Jesus. E ele voltará. Diante disso, meus irmãos, queremos falar um pouquinho mais sobre este Jesus. Primeiro, ele é o Verbo vivo que esteve entre nós, que existe desde a eternidade, que veio em forma de homem para nos salvar. Lembre-se, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Jesus 100% homem, mas nunca pecou, como nos ensina Hebreus e Pedro também. Ele veio em forma de homem para salvar a todo aquele que nele crê. Como parte do plano eterno de Deus, para salvar o homem que pecou, Cristo veio para dar vida eterna. Ele veio, ensinou, morreu, ressuscitou. E tendo ressuscitado entre os homens, subiu aos céus. E como subiu, há de voltar com grande poder e glória. Por que isso é importante saber? Porque esse é o motivo de estarmos aqui na igreja, de estarmos crentes e fiéis e crendo na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15 foi escrito para que nós pudéssemos compreender a importância da ressurreição de Jesus Cristo e a promessa da ressurreição de nossas vidas, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis ou infelizes dos homens. 1 Coríntios capítulo 15 verso 19. Jesus também é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai sem Jesus. Ele é a porta, João 10:7, no qual temos acesso ao céu. É importante lembrar que todas as outras religiões você tem que percorrer um caminho para chegar na porta. O cristianismo é a única que você tem que passar pela porta para depois percorrer o caminho.
Certo autor, falando a respeito disso, fala de uma forma bem interessante que Jesus Cristo, ao abrir a porta, nós já experimentamos um pouco do céu. E ele é categórico em enfatizar que a gente está do lado de dentro da porta, não do lado de fora. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por que isso é importante? Porque numa igreja batista não temos clero. Os pastores, líderes da igreja não são ungidões. Somos todos iguais diante do Senhor e acreditamos no sacerdócio universal do crente. E é importante lembrar que nós vamos diretamente a Deus através de Jesus Cristo. Não precisamos consultar nem homens, nem outras pessoas. É o Cristo ungido. Outro detalhe curioso, Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome não, é título, é ungido, separado, escolhido por Deus. É o pão da vida que satisfaz o homem definitivamente, João 6,35. É a luz do mundo que ilumina um mundo tão em trevas, João 8,12. Ele também é o bom pastor, João 10,11, que cuida das ovelhas, inclusive das perdidas. Parece que ele gosta muito delas, para trazê-las de volta ao aprisco. É a ressurreição e a vida, João 11,25, dando esperança da vida eterna, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão. É a videira verdadeira e nós somos os ramos, João capítulo 15. Ele é nosso amigo melhor. É impressionante como Jesus Cristo vai se referir a nós como amigos. Na realidade, ele vai se referir aos seus discípulos dizendo: eu não os chamo mais de servos, mas de amigos. Aqui vale um parêntese de recomendação. Há uma corrente muito recente nos dias de hoje que se refere a Deus com o pronome de tratamento você. A ideia é que haja uma certa intimidade com Deus. Mas cuidado, intimidade também requer reconhecimento, adoração, reverência e respeito. Não encontramos nenhum dos líderes da igreja, personagens bíblicos que tiveram um relacionamento com Jesus e chegaram para ele e disseram: e aí, brother? Isso não acontece. Cuidado, porque a gente desmerece a grandeza do nosso Senhor. E isso também é um sinal de respeito. Quando Jesus diz que Ele é nosso amigo melhor, entenda, não foram os discípulos que chamaram Jesus de amigo. Foi Jesus que nos chamou de amigos. Essa é a importante definição. É o Cordeiro de Deus, é o nosso Senhor e nosso Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ainda poderíamos falar outros atributos do nosso Senhor, porque Ele, em sendo Deus, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11, diz que em sendo Deus, Ele abriu mão para estar entre nós. E Ele fez isso por amor. Por reconhecer a nossa necessidade e por fazer tudo o que foi possível fazer para que você e eu tivéssemos salvação. E Jesus Cristo então veio ao mundo e habitou entre nós. E graças a Ele temos livre acesso ao Pai. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, conforme Apocalipse 21:6 nos diz. Ele esteve no início e estará no fim. A ideia aqui é de eternidade. É o cumprimento das profecias do passado, a realização da igreja do presente. É nossa mensagem, nosso guia, bússola, norte, nossa direção. É a nossa mensagem e intercede por nós e está à destra de Deus, conforme Romanos 8 nos ensina também. Jesus intercede por nós.
Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele tanto começou como continuou e completou. É o firme fundamento e ele é a origem da igreja, é o fundamento da igreja, é a mensagem da igreja, é o cabeça da igreja e é o Senhor da igreja. Que nenhum homem perto de nós possa se arvorar dizendo que é dono da igreja. Isso é pecado. Isso é substituir o verdadeiro Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nossa igreja não é firmada em dogmas nem em pessoas, mas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também, meus irmãos, oramos em nome de Jesus. João 14:13 vai dizer: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Por isso que as nossas orações sempre terminam em nome de Jesus. É no nome dele que nós nos reunimos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Por isso que a igreja está reunida aqui na presença do Senhor Jesus. É o centro da nossa mensagem, da pregação e da vida da igreja. A obra de Jesus é simples: a salvação do homem. Vamos ler juntos esse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, que diz, vamos todos juntos: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo aqui, de forma extremamente humilde, se coloca como o principal dos pecadores, mas nós sabemos que nós substituiríamos facilmente Paulo nesse título de pecador principal. Meus irmãos, Jesus Cristo veio para salvar. Ele é o nosso sumo sacerdote e se ofereceu como oferta. Jesus Cristo foi o último e definitivo sacrifício feito. Por isso que nós não sacrificamos animais. O último sangue derramado foi o do nosso Senhor Jesus, que foi substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. Ele perdoou os nossos pecados e riscou toda a nossa dívida que tínhamos com Deus. E o pregou na cruz e ressuscitou. E sentou-se no lugar à destra de Deus. C.S. Lewis é um autor cristão muito conhecido. Ele viveu no início do século passado e foi contemporâneo de Tolkien. Tolkien, autor da série O Senhor dos Anéis. É interessante que C.S. Lewis era um ateu convicto e estudou para ser ateu. Estudou forte. Leu os grandes autores que contestavam as mais diversas formas de religião, principalmente o cristianismo. Mas em conversas com seu amigo, ele entendeu quem era Jesus Cristo. E ele se converte. E se converte de uma forma extraordinária, porque aquele que não cria passou não apenas a crer, mas a defender, a pregar e a ensinar. Autor de Crônicas de Nárnia, por exemplo, e de diversas outras obras que vale a pena ler, como Cristianismo Puro e Simples, ou Carta do Diabo aos seus Aprendizes, que é uma espécie de comédia teológica que vale a pena ser lida. E esse C.S. Lewis, que teve uma experiência com Cristo, disse: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar-nos que nós nos tornássemos filhos de Deus. E isso é extraordinário, isso define bem quem é Jesus Cristo. É o Filho de Deus que se tornou homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Para que
todo aquele que nele crê seja salvo, e todo aquele que nele crê seja feito filho de Deus. Esse é Jesus, a quem servimos, amamos e honramos. Estude a respeito dele, conheça mais, relacione-se com a palavra de Deus, de forma que quando alguém perguntar quem é Jesus para você, esteja na ponta da língua: quem é o nosso Senhor.